Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o nono ano. Nesta aula, a intérprete Cilândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre grandezas diretamente proporcionais. Já estudamos em anos anteriores que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Estudamos também que duas ou mais grandezas podem estar relacionadas, sendo essa relação de proporcionalidade direta, indireta ou sem nenhuma relação proporcional. E nesta aula nós vamos estudar, nós vamos focar nas grandezas que são diretamente proporcionais. Então nós já vamos iniciar aqui com uma situação. Ao abastecer o carro, Jaqueline observou que o litro de etanol custava R$ 3. No quadro abaixo, podemos observar alguns valores correspondentes a essas grandezas. Vejamos aqui nesta primeira linha a quantidade de etanol em litros e na segunda linha o preço a pagar pela quantidade de etanol que foi adquirida. Então, para 4 litros, nós temos aqui o valor a pagar de R$ 12. Para 5 litros, o valor a pagar de R$ 15. Para 6 litros, o valor a pagar de R$ 18. Percebam aqui nesta situação que a quantidade a pagar, ela está diretamente relacionada com a quantidade de etanol. Percebam que se eu adicionar aqui, mais 1 litro de combustível, tá? Eu vou pagar agora R$ 21. Se eu adicionar aqui mais outro litro, de combustível, eu vou pagar R$ 24. Percebam aqui que se a quantidade de combustível ela cair pela metade, também o preço cairá pela metade, Ou se a quantidade de combustível for duplicada, também o preço será duplicado. Neste caso, dizemos que a quantidade de etanol e o preço a pagar são grandezas diretamente proporcionais. Então, nós vamos colocar aqui essas informações, tá? Então, X, a quantidade de combustível, e Y, o valor a ser pago. Representamos a relação entre essas grandezas por Y igual a 3 vezes X. Vejam que aqui Y representa o valor pago. 3 é o preço por litro e X a quantidade de combustível. Então, para sabermos, por exemplo, quanto custou a compra de 30 litros de combustível, nós vamos simplesmente multiplicar a quantidade de combustível por 3. Por que por 3? Porque 3 é o valor do combustível, neste caso, tá? Então, Y aqui, que é o valor a pagar, será de R$ 90, tá? Aqui, o valor a ser pago de R$ 90. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de 12 quilos, 16 quilos, 24 quilos, 36 quilos ou 75 quilos. Então, percebam que aqui a dosagem do remédio está na razão de 5 para 2. 5 gotas a cada 2 quilos de massa corporal. E a mãe, ela ministrou corretamente, essa dosagem para seu filho, dando a ele
30 gotas a cada 8 horas. Então, primeiro nós vamos montar a proporção com os dados do enunciado do problema, tá? Então, 5 gotas para cada 2 quilos. Então, nós temos aqui 5 gotas para cada 2 quilos. Como ela ministrou corretamente, tá? Então, 30 gotas e vamos representar aqui por X a massa corporal desta pessoa. Então, aplicando aqui a propriedade fundamental da proporção, que diz que em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vejam aqui, ó. Nós vamos aplicar isso aqui, produtos dos meios igual ao produto dos extremos. 5 vezes x, ó, 5 vezes x igual a 2 vezes 30. Então, nós temos aqui 5x igual a 60. Então, nós vamos dividir ambos os membros aqui por 5. Então, nós temos aqui x igual a 60 dividido por 5. E nós temos aqui o peso, né, do filho desta mulher, que corresponde aqui a 12 quilos. Agora, nós vamos falar sobre números diretamente proporcionais. Então, os números A, C e E são diretamente proporcionais aos números B, D e F, diferentes de zero, respectivamente, quando as razões AB, CD, EF são todas iguais, olha só, são todas iguais a uma constante K, chamada de constante de proporcionalidade. Assim, podemos escrever que a razão AB é igual à razão CD, que é igual à razão EF, que é igual a K, que é a constante de proporcionalidade. Então, nós vamos verificar aqui se os números 2, 3, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 8, 12, 32 e 40, respectivamente, tá? Aqui nós vamos partir para essa verificação. Então, a razão aqui, 2 oitavos, tá? O primeiro número aqui com o primeiro número aqui, tá? Então, nós vamos colocá-la aqui na forma irredutível. Então, nós vamos simplificar. Então, apresentar um número que divide 2 e 8 ao mesmo tempo, 2. Então, 2 dividido para 2, 1. 8 dividido para 2, 4. Vamos fazer o mesmo para os próximos dois números. A razão 3 dozeavos, tá? Então, nós vamos agora, né, apresentá-la na forma irredutível. Então, um número que divide 3 e 12 ao mesmo tempo, 3. Então, 3 dividido para 3, 1. 12 dividido para 3, 4. Da mesma forma para o próximo número, né? 8 e 32. 8 e 32. Vamos dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui, o 8. 8 dividido para 8, 1. 32 dividido para 8, 4. Pronto. Agora, para finalizarmos, né, o 10 e 40. Então, 10 e aqui 40. Então, vamos apresentar aqui um número que divide 10 e 40 ao mesmo tempo. 10. Então, 10 dividido para 10, 1. 40 dividido para 10, 4. Percebam que, né, todas essas razões, elas são iguais, né? Elas têm aqui uma constante de proporcionalidade. Então, assim, nós podemos escrever que a razão 2 oitavos é igual a 3 dozeavos, que é igual a 8 32 avos, que é igual a 10 40
avos, que é igual à constante de proporcionalidade, que aqui é igual a 1/4. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a divisão em partes proporcionais. Em certo ano, o dono de uma loja dividiu uma bonificação salarial de R$ 12.000 entre seus 3 vendedores de maneira proporcional à quantidade de anos de trabalho nessa loja, como indicado no quadro a seguir. Então, nós temos aqui os vendedores Mel, Raul, Zeca, e a quantidade de anos de trabalho de cada um. Mel com 1 ano, Raul com 2 e Zeca com 3 anos de trabalho. Então, para saber quantos reais de bonificação cada vendedor recebeu, nós precisamos dividir R$ 12.000 em partes diretamente proporcionais à quantidade de anos de trabalho de cada vendedor, ou seja, aos números 1, 2 e 3. Então, como essa divisão ela foi feita de maneira proporcional à quantidade de anos trabalhado nessa loja, aplicando aqui a propriedade fundamental da proporção, nós podemos dizer que a razão entre a bonificação salarial de Mel, que nós vamos chamar aqui de X, né? A razão entre a bonificação que Mel vai receber e a quantidade de anos de trabalho é igual à bonificação que Raul irá receber, a razão entre a bonificação que Raul irá receber e a quantidade de anos trabalhados, que também será igual, né, à razão entre a bonificação que Zeca irá receber e a quantidade de anos trabalhados, tá? Que é igual à razão entre a bonificação salarial, que é de R$ 12.000, e a quantidade de anos de trabalho, neste caso, 6. 12.000 dividido para 6, que é igual a 2.000. Então, nós podemos dizer que a primeira razão aqui é igual a 2.000. Também a segunda razão é igual a 2.000, tá? E essa é a constante de proporcionalidade. E também a terceira razão igual a 2.000. Então, aqui nós vamos calcular o valor, né, da bonificação de Mel. Então, X aqui é igual a 2.000. Então, Mel receberá R$ 2.000. Já Raul, representado aqui por Y, né, receberá 2.000 vezes 2. Raul receberá 4.000. Zeca, representado aqui por Z, receberá 2.000 vezes 3, que dá um valor aqui de R$ 6.000. Pronto, dividimos aqui, né, os valores em partes proporcionais. Mel receberá R$ 2.000, Raul receberá 4.000 e Zeca receberá 6.000. Percebam que ao somar esses valores, né, que eles receberão, nós teremos exatamente o valor total, né, dessa bonificação salarial. E finalizamos por aqui esta aula. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.